No ar, JBC, edição da noite, com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. E claro, não podemos deixar de falar sobre essas chuvas que têm caído sobre Goiânia e as consequências da chuva, que você confere agora. Moradores de Goiânia ainda contam os prejuízos da chuva de ontem. Na Vila Santa Helena, muita destruição e medo. Foi uma noite de terror. Parecia um tsunami que eu nunca vi na minha vida. Na Marginal Botafogo, os riscos são cada vez maiores. E os motoristas pensam no pior. Acontece essas rachaduras aí, você pode estar trafegando dia de chuva e ainda cair lá dentro ainda. No setor Bueno, a água invadiu as calçadas e provocou indignação. Aí, ó, essa é a cidade sustentável do senhor Paulo Garcia. Cidade sustentável? É mesmo? Será que é mesmo? E por que tanta coisa ruim acontecendo aqui nessa cidade? São perguntas que a gente vai fazer ao longo do programa para os nossos dois convidados. A gente quer saber a parte técnica. Por que Goiânia cada vez mais tem sido tomada pelos alagamentos? Falta de trabalho preventivo por parte da prefeitura? O que é que precisa ser mudado? Quem vai nos responder a estas e outras questões é o Dr. Luiz Queiroz, que é engenheiro civil, especialista em geotecnia e é conselheiro do CREA de Goiás, o Conselho de Engenharia e Agronomia de Goiás. Tudo bem, doutor Luiz? Boa noite. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Para falar também sobre o trabalho da própria prefeitura e, por extensão, do próprio prefeito Paulo Garcia, está aqui um vereador, a quem compete a obrigação não apenas de legislar, de fazer leis, mas também de fiscalizar. E ele vai dizer de que maneira a Câmara, e ele em especial, estão fiscalizando o trabalho da Prefeitura e do prefeito Paulo Garcia no sentido de prevenir que esses alagamentos se esparramem pela cidade. Estou falando do vereador Paulinho Graus, do PDT. Boa noite, vereador. Boa noite, Paulo. Prazer estar aqui de novo no seu programa. Obrigado por ter vindo. E você vai conferir também no programa de hoje. OAB realiza audiência pública para discutir implantação de OS na educação. Sintego diz que está preocupado. Entendemos que o repasse de recursos públicos para as organizações sociais pode ser um complicador para o setor privado. E Secretaria da Educação diz que não tem volta. Que esse processo piloto vai acontecer e já está a decisão tomada. E na volta às aulas, alunos dizem que não vão desocupar escolas. Isso aqui é por uma luta, isso tem uma causa, teve um começo e vai ter um fim também. Muito bem, eu convido você mais uma vez para participar do programa. O programa é ao vivo e por isso você pode e deve participar. Você que mora aqui em Goiânia, você que mora também no interior e a sua cidade passa por esses problemas de alagamentos também, mande a sua pergunta, mande a sua opinião, mande imagens, mande mensagens através do nosso WhatsApp, que é 8200-3223, 8200-3223, ou mande também o seu e-mail através do nosso site www.pauloberengues.com.br, entrando na seção Fale Conosco. Tá bem? WhatsApp 8200-3223. E você pode usar esses dois endereços durante o dia todo para mandar suas sugestões de pauta, para mandar suas fotos, os seus vídeos, que a gente faz questão de exibir aqui, até para a gente dar vez e voz, né, para todos aqui no estado de Goiás.
Muito bem, vamos começar falando sobre a chuva que tem sido intensa nos últimos dias aqui em Goiânia e pela previsão da meteorologia deve continuar ainda por mais alguns dias. Problemas por toda a cidade. A gente começa mostrando a Vila Santa Helena, onde famílias viveram ontem uma noite de terror e perderam praticamente tudo. Veja só os estragos. As chuvas que caíram durante a noite em Goiânia causaram estragos. O asfalto, que já estava cheio de buracos, ganhou novos desagradáveis desenhos. No setor Parque Amazônia, o asfalto foi arrancado com a força da água. A prefeitura apenas sinalizou com esses cavaletes da Secretaria Municipal de Trânsito, mas não tapou os buracos. Aos motoristas restou desviar. Este buraco no setor Serrinha está mais parecendo uma cratera. Já é a 4ª vez que o seu João Moraes tem o trabalho de tapar o buraco que fica em frente à casa dele. Essa já é a 4ª vez já. Já foi 2 sacos de cimento. O cimento não resiste o pneu do veículo. Ele debuia. E carros quebrando aqui, o senhor já viu? Quebrou muito carro, já quebrou muito, estourou muito pneu nesse buraco. E mesmo assim, eles não vêm tampar? Não vem tampar. E outra coisa que é quase em frente à MT, né? Mas uma das situações mais graves está na Vila Santa Helena. Aqui, dezenas de moradores de quadras inteiras sentiram a força da água que chegou no fim da noite. Foi uma noite de terror. Parecia um tsunami que eu nunca vi na minha vida. Aí eu quero saber se algum poder público, se possível a MOB ou o nosso prefeito, vai nos ressarcir. Porque mandaram primeiro a gente mudar. Até mudar, tudo bem. E os móveis, vai ser ressarcido? E o 2016 começa desse jeito e acaba como? As cenas são de guerra. Tudo se perdeu. Mantimentos, móveis, roupas, eletrodomésticos. Conquistas de uma vida inteira de trabalho. Eu sofri muito para conseguir o que eu consegui até hoje. Perder a senhora para outra é difícil. Mas tem Deus para me ajudar. Não foi só eu que perdi as coisas, muitas pessoas perderam. A minha cunhada perdeu praticamente tudo, a minha amiga dela. E hoje eu tô mudando aqui, eu não vou mais ficar aqui porque se Deus o livre e guarde, não fosse meu cachorro, porque eu tomo um antialérgico para dormir, se não fosse meu cachorro eu teria morrido. Adriano Farias observava o que sobrou depois da noite de terror. Muito triste, né? Porque a gente vê a coisa que você passa às vezes para construir muito tempo, os móveis e eletrodoméstico e tudo, e quando depois você vê a situação que fica desse jeito aqui, praticamente você perdeu tudo, e é muito ruim, né? Ele e o irmão Elielton Farias estão de mudança e daqui não vão levar quase nada. Praticamente vamos entrar no carro e sair, porque não tem mais do que levar, ué. Aí é isso aí, né? Mudar, porque não dá para ficar desse jeito, né? Aos poucos, as famílias vão contabilizando os prejuízos. Até o final da manhã, o Felipe já tinha conseguido contar mais de R$2.000 em mercadoria que vão para o lixo. Fora os materiais da minha mãe, né? O cara tem a carretinha, tem os brinquedos, aí tem os eletrodomésticos. A máquina de lavar dela, ela pagou R$1.500, faz nem 2 meses. Tá? Já era. Na casa em que nasceu, a pequena Karine ajuda a mãe na limpeza. A Poliana sobrou desabafo. Na hora de vir pedir o voto, é muito bom que dá café, é pula-pula para criança, é pipoca. E na hora de vir ressarcir a gente, como que nós vamos ficar? Eu quero passar essa pergunta para algum órgão responsável, até mesmo para o prefeito. A MOB, que é aqui do lado, a gente não pode ir lá, nem para tirar foto, nem para pedir, porque eles falam que vocês não têm que falar nada, tem que ir para a mídia. Então nós estamos indo para a mídia para ver se vai melhorar. A gente faz o nosso papel, né? A gente mostra a realidade é essa, as pessoas existem, o problema existe, só que a solução para esse problema não vem. Politicamente, a gente começa falando sobre essa questão bem rapidamente, vereador Paulinho Graus. O senhor tem expectativa de que esse problema seja resolvido, que não fique só, como disse essa moradora, no cafezinho, no tapa nas costas, pedir voto? Quer dizer, todo ano pede voto, mas na hora de resolver o problema não resolve. Por quê? Exatamente. Por eu quê? Conheço esse problema porque eu faço parte dessa região. É o Ribeirão Nicuns, é ao lado do Dermu Compave. Eu chamo Dermu Compave porque troca o nome da secretaria e cada vez piora mais. Então, Dermu vou lembrar... Compave, a MOB, isso é MOB, quer dizer, eu vou colocar Dermu Compave, do... porque foi o momento que trabalhava. Ela se recorda muito bem que quando era chamada Dermu Compave, existiam as drenagens, as manutenções de drenagem daquele ribeirão e a incidência de inundação era bem pequena. Porque existem alguns loteamentos, no caso da Vila Fernanda está sendo desapropriada, que é ao lado
do leito do rio. Então é muito difícil trabalhar com isso. Os moradores foram construir suas casas muito próximo do rio. É um problema crônico, mas existe solução. Porque quando drenava, quando dava manutenção, fazia os containers para a água não se exalar para os bairros, protegia. Contenção. Fazia. Agora, é um local que tem todo ano drenar. Tem muitos anos que não drena, a prefeitura não está fazendo o papel dela. Esse é o problema. Grave. O pessoal está num lugar inadequado, né, para poder ter um mínimo de qualidade de vida, de dignidade, mas está num lugar também que, na hora, como ela disse, de pedir voto, os políticos vão lá e acham bom, tomam um cafezinho. Eu vou ouvir o doutor Luiz Queiroz, logo após a gente conferir mais uma matéria que tem a ver também com o córrego Anicuns, que é a Vila São José. É isso? É o mesmo problema? Então, daqui a pouco, o doutor Luiz vai explicar tecnicamente por que está acontecendo esse transbordamento do córrego Anicuns, que provoca problemas como estes que você vai ver, que fizeram com que muitas famílias perdessem tudo. Confira. Uma tempestade de sonhos destruídos. A chuva de ontem invadiu dezenas de casas de moradores do setor Vila São José, em Goiânia. Roupas, calçados, comida, sofá, cama e fogão foram alguns dos objetos perdidos. Em algumas residências não sobrou nada. Rapaz, é muito, viu? Porque é 3 carros, moto, e a perca aqui dentro, né? Colchão, sofá, televisão, e comida, né? Comida, e uma série de coisas, né? Aí eu tenho uma oficininha aqui no fundo, molhou minhas ferramentas, tudo. O prejuízo é grande, cara. Eu não posso nem te dizer quanto que é, mas o prejuízo é muito grande. De todo esse prejuízo, até dinheiro apareceu molhado e a senhora está secando? Estou secando. Agora é correr atrás, né? Graças a Deus a gente está vivo, mas perdeu tudo, como vocês estão vendo aí. Tudo que a gente tinha, mantimento, tudo, roupa, sofá, tudo perdeu. Agora é correr atrás. Graças a Deus a gente está vivo. Pior é ter que dar a notícia para a mãe que está viajando e ainda não sabe como foi a noite de ontem para seus 3 filhos, que presenciaram um momento em que a enxurrada destruiu tudo que havia em sua casa. Sei que ela vai ficar mais assim, né? Que eu já chorei até demais. Imagina ela, né? Perdeu tudo, assim, quando ela saiu, assim, chegar aqui e não ter nada. É mais difícil. Nós tínhamos tudo aqui que nós gostávamos. Agora nós não tem mais nada. Em alguns casos, a situação é ainda mais dramática. Eu estou aqui com o Celso Lázaro, que mora nessa área desde 1985, há 30 anos. Essa noite vai ser dramática para ele. Ele vai ter que dormir nesse caminhão. O senhor já dormiu em caminhão? Não. Não. Não é desconfortável? Não, é desconfortável, mas não tem opção. Na casa não tem condição de ficar. É a opção. Meu irmão trouxe o caminhão para mim ficar aqui, para mim dar uma olhadinha nas coisas, das criações que ficou. E amanhã acabar de fazer a limpeza e ver o que vai fazer. A cama do senhor, então, vai ser o banco do caminhão? O banco do caminhão. Passar a noite no banco do caminhão. E assim como ele, muitas pessoas desalojadas, né, aqui em Goiânia, Vila Horrorista, me passando por um problema sério. Gostaria de ouvir, e quero ouvir, o doutor Luiz Queiroz, que é engenheiro civil, especialista em geotecnia e é conselheiro do Conselho de Engenharia e Agronomia de Goiás. Tecnicamente, por que isso acontece? Primeiramente, nós tivemos um fator excedente que nunca houve. Praticamente, a gente tem muitos anos que não vê uma chuva desse tamanho. Só ontem à noite choveu 100 milímetros de chuva. Antes de ontem, choveu 40 milímetros de chuva. É uma coisa, assim, fenomenal, uma coisa extraordinária. Hoje nós estamos, só nesse mês de janeiro, no dia 20 de janeiro, nós estamos com 400 milímetros de chuva. O pico de chuva em Goiânia é 350 milímetros por mês. E nós praticamente vemos isso em 2 dias. Uma calamidade em termos de São Pedro judiou da gente. Quer dizer, a chuva já Primeiro, foi um fator que deve ser levado em consideração. Mas só a chuva provocou isso tudo? Só a chuva, eu quero dizer o seguinte, só a quantidade de chuva... Então vamos ver os outros fatores. Sim. Os outros fatores são, primeiramente, nós temos uma drenagem velha, acabada, que foi feita há muitos anos. E nós temos um avanço na cidade. A cidade está crescendo. Cada casa que se constrói é uma contribuição a mais para jogar dentro do leito do rio de uma vez.
não se poupa aquela chuva que caiu dentro do seu imóvel. Vamos jogar essa chuva fora, vamos levá-la embora. Joga para a rua. Não é assim que as pessoas fazem? Vamos jogar a chuva para a rua? Não, choveu. Arranja uma saída d'água para jogar lá fora. Espera aí. Todo mundo está jogando água. Vamos guardar um pouquinho de chuva dentro do meu quintal para que ela desça devagarzinho, bem lentamente. Não, vamos jogar fora. Como é guardar um pouco de chuva dentro de casa, dentro do quintal? Fazer um poço de retenção de água. É a coisa maravilhosa. Você faz um poço de retenção de água. Isso é previsto no Código de Edificações de Goiânia. E as pessoas não fazem. Está todo mundo querendo... Eu vou pavimentar o meu... Cimentar o quintal. Cimentar, né? O meu quintal, porque senão eu vou sujar o pé. Não é assim que a madame fala? E em vez de guardar aquela chuva dentro do seu quintal, está jogando a água para a rua. Todo mundo quer jogar água para fora. Dinheiro, aí ninguém aguenta. Mas isso e a cidade só vai crescendo. E muitas pessoas moram em locais, né, que já são desfavorecidos porque não tem dinheiro para ir para um local melhor. Vamos tratar do outro assunto? É um assunto que já não é mais tão técnico. São as ocupações que são feitas em lugares de risco e as pessoas estão ali arriscando. Porque aquele lugar que o indivíduo está é um lugar de risco. Você pegar um carro velho, com um pneu furado, a roda estragada e querer andar nele. Então, quer dizer, nós estamos acumulando fatores, acumulando problemas e situações. Galeria velha, excesso de chuva, o pessoal jogando água, todo mundo de uma vez na rua, não vai aguentar. Chega um momento que não vai aguentar. Tá. Aí a engenharia resolve. Paulinho Graus tem razão. Está faltando drenagem? Está faltando drenagem. Está faltando drenagem, sim. E pode ser feita uma drenagem. A prefeitura tem que entrar com o trabalho dela. O serviço de engenharia existe para poder resolver, minimizar esse problema. E resolve? Existe esse serviço funcionando existe, ativamente? Mas você tem, tudo na vida tem limite. Tá? Tudo na vida tem limite. Se eu fazer um canal para a água para passar, está ali o Botafogo, para dar um exemplo. Chega um momento que ele não aguenta mais. O Botafogo até pouco tempo atrás aguentava. Agora já não está aguentando mais, ele está passando o limite. Mesma coisa ali na Santa Helena, mesma coisa no Anicuns, mesma coisa lá do João Leite. Tá, então vamos falar da Marginal Botafogo? Eu queria só colocar sobre o Ribeirão Anicuns, que é o mais importante. É o córrego que liga vários ribeirões, córregos nele. Ele é liga no meia ponte. Então ele é muito importante. Inclusive o Botafogo cai nele. Essa questão da areia dele é fundamental. Eu trabalhei 4 anos no Dermo Compab e convivi com vários engenheiros. A área lá de engenharia, eu ajudava, dava apoio técnico para ele, de estrutura toda, de máquina, equipamento, tudo, para fazer isso. E eu trocava muita ideia, eu era muito curioso, sou muito curioso com isso. E os engenheiros me falaram umas coisas interessantes. As terras que caem em Goiânia inteira vão para lá no Anicuns. Toda terra enxurrada que cai em Goiânia inteira vai cair lá e vira areia. E tem que ser retirada essas areias. Tem lá. E não tem anos que não faz essas drenagens. Tem anos. Tem anos que não faz. O segundo ponto que eles alegavam, e é muito interessante, doutor Luiz, que a ponte, aquela ponte da Marechal Rondon, é uma ponte estreita e foi feita em cima de umas pedras. Cria uma garganta naquele local. Essa garganta, quando o rio enche muito, o volume, ela trava a água e reproduz lá atrás. A ideia seria demolir aquela ponte e fazer outra. A ideia, tinha esse projeto. Ideia de quem? Lá da engenharia. Porque, deixa eu te explicar. Porque os engenheiros... Vamos correr, porque o tempo está indo embora, já foram 20 minutos. O Dermu Compab repleto de engenheiros brilhantes. O que a prefeitura tem que fazer e não fez? A ponte, primeira coisa, o projeto Macambira Anicuns prevê desapropriar a maioria desse pessoal que está aí sofrendo. Vai desapropriar. Segundo, vai demolir aquela ponte da Marechal Rondon e construir uma gigante dupla, que vai ter uma passagem de água maior e detonar aquelas pedras que retêm a água lá. Vai ter uma passagem livre daquela água. Terceiro, vai transformar num parque. Vai ter um parque ali, que é o Macambira Anicuns. Que vai ter um parque no local dessas casas. Esse é o projeto. Agora,
não sai da ideia, né? Tá, falando em Macambira Nicuns, já vem um WhatsApp aqui do Wilton, taxista, dizendo o seguinte: só falta o Paulo Garcia pagar os moradores da Vila Fernandes. Fez negociações com moradores pelo projeto Macambira Nicuns, mas fala que não tem verba. E é verdade. Vila Fernandes é registrada e escriturada. Cadê o dinheiro, Paulo? Ele pergunta para o outro Paulo lá, o Paulo Garcia. E o Will? Só um momentinho. Pergunta ele diz o seguinte, que gastou inclusive com tinta para fazer ciclovia, mas não paga o pessoal que teve o imóvel desapropriado. Exatamente. E o Wilton eu conheço, quer dizer, um problema puxando o outro. E era um morador da Vila Fernandes, que a casa dele não dava d'água. Eu convivi com eles lá, sofrendo. Morava num local inadequado, mas o prefeito desapropriou e não pagou. É outro problema. Bom, em resumo, para a gente fechar o bloco e para a gente passar para o próximo bloco, tecnicamente, bem rapidamente, por favor, doutor Luiz, o que é que a prefeitura, o que é que o prefeito Paulo Garcia precisa fazer para minimizar esses problemas, principalmente quando ocorrem chuvas mais intensas como essa? Pelo menos nas regiões mais próximas dos mananciais, melhorar as galerias, mudar as galerias, fazer galerias que comporta mais e fazer drenagem, abrir drenagem. Um processo imediato. Tem o curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo é isso. Médio prazo é fazer uma revisão em toda a rede de galeria, aumentar, melhorar. E agora existe um outro problema político sério também. Acabar com essa ocupação irregular, imoral, mal educada, mal intencionada de pessoas que ocupam as zonas de proteção dos ribeirões. Doutor Luiz, a Assembleia foi construída dentro de uma área de proteção. A Assembleia tem um exemplo aí. Dá um exemplo. E exemplos não faltam. Então pronto. Você, telespectador, nós convidado para participar dessa discussão também. O nosso WhatsApp é 8200-3223. 8200-3223, mas você pode mandar também seu e-mail, se preferir, entrando no nosso site www.pauloberings.com.br. Entre na seção Fale Conosco e mande a sua opinião durante o programa, ou use também esses endereços durante todo o dia para dar sugestões de assuntos que você gostaria de ver discutidos aqui no programa, de entrevistados, enfim, de pautas que você pode nos ajudar a fazer. Vamos para o intervalo comercial e você vai ver ainda nesta edição. OAB realiza audiência pública para discutir implantação de OS na educação. Sintego diz que está preocupado. Entendemos que o repasse de recursos públicos para as organizações sociais pode ser um complicador para o setor privado. E Secretaria da Educação diz que não tem volta. Que esse processo piloto vai acontecer e já está a decisão tomada. E na volta às aulas, alunos dizem que não vão desocupar escolas. Isso aqui é uma luta, isso tem uma causa, teve um começo e vai ter um fim também. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. Nós do PMDB somos contra que o Estado seja entregue para as OS. Defendemos os direitos dos servidores. O governo conseguiu acabar com a CELG, a Saneago, o IPASGO, o DETRAN e a GETOP vive a crise da corrupção. Marconi fez pedaladas fiscais, não respeitou a lei e os goianos pagam os impostos mais caros do país. Vivemos no estado da mentira. Vamos dar um basta neste governo. De acordo com pesquisa da BBC, a TV Cultura é a segunda melhor emissora de televisão do mundo. De acordo com os brasileiros, ela é a primeira. Graças à TV Brasil Central, Goiás, o Brasil é cada vez mais cultura.
O estado de Goiás está em constante desenvolvimento econômico e social e por essa razão nossa cidade de Trindade não pode ficar distante dessa realidade. É preciso retomar a credibilidade da população tão desgastada com tantas promessas e poucas realizações. O PRB propõe essa mudança através de uma política séria de compromisso com o nosso povo. Chegou a hora da renovação. Venha fazer parte do único partido que é 10. Feliz é o PRB. Promed, planos de saúde empresariais e familiares pensados para você. Com o plano Promed Familiar, você tem acesso a uma excelente rede credenciada, pronto-socorro 24 horas e outros serviços criados para atender a sua família. Para garantir o bem-estar da sua equipe, o plano Promed Empresarial oferece serviços de consultas, exames, internações e cirurgias. Promed, porque na vida precisamos de confiança. 3097-3800. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje falando sobre a chuva, né? A chuva intensa que tem caído sobre Goiânia, principalmente na noite de ontem, durante todo o dia ontem, na verdade. E a gente recebendo aqui para falar sobre a parte técnica do que precisa ser feito para prevenir problemas decorrentes dessa chuva. O doutor Luiz Queiroz, que é um engenheiro civil, especialista em geotecnia e é conselheiro do CREA. Também está aqui o vereador Paulinho Graus, que é do PDT. E você, telespectador, convidado nosso para participar, não apenas para falar desse assunto, mas para falar de outros assuntos também. Daqui a pouco a gente fala sobre as organizações sociais na educação. Ligue para nós, mande o seu WhatsApp através do 82003223 ou mande seu e-mail através do site www.pauloberings.com.br. Entre na seção Fale Conosco. Se você preferir o WhatsApp, não se esqueça de se identificar, mandar o seu nome, tá bem? Para que a gente saiba exatamente quem é que está participando do programa. Mas vamos lá, ainda falando sobre a questão das enchentes, ouvimos também o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, que fala sobre as recomendações mínimas, básicas para a população quanto aos riscos, né, para quem mora nessas áreas críticas de Goiânia. Veja só. A pessoa tem que observar se tem algum colapso estrutural, né, se está havendo escoamento da água de uma maneira adequada, se não, saia imediatamente da sua casa, procure um lugar para se abrigar. As pessoas têm preferido a casa de amigos, a casa de parentes, mas em não se tendo esse tipo de situação, esse tipo de preparo, a pessoa pode telefonar 193, 199, que é o número da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros anteriormente, para poder o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil poder auxiliar nesse momento. Muito bem, me permita aqui, vereador, falar que essas recomendações são necessárias, são importantes, mas mais importante do que isso, eu considero, é que essas pessoas que moram em área de risco, primeiro, né, de alguma forma tentem sair dessa área. Eu sei que é difícil para muita gente, o doutor Luiz falava agora há pouco sobre isso, sobre essas invasões também, mas alguma forma haverá de você sair dessa área de risco. Mas se não houver de qualquer forma, levando em consideração aquilo que foi dito por uma cidadã logo no começo do programa, que na hora da política eles acham a casa das pessoas, seja onde for, né, pode ser invasão, pode ser lá perto, pode ser dentro da água, mas eles acham, os senhores políticos acham a casa do cidadão para ir lá bater, né, aquele tapinha nas costas, tomar um cafezinho, pedir o voto, aí acha a casa. Depois que é eleito, esquece. A propósito, eu só vi uma observaçãozinha do prefeito Paulo Garcia no Twitter falando chuva forte caindo sobre Goiânia. Só que o prefeito não fala absolutamente nada do que ele deveria estar fazendo para prevenir esses problemas, né? Até porque o prefeito tem tempo de sobra, né, prefeito? Só agora só trabalha, se é que trabalha, até 1h, né, das 7 da manhã até 1h. Depois disso, acabou. A prefeitura fechou. O que o senhor acha disso, doutor Luiz? Até como cidadão. É ruim para o cidadão. Tem uma prefeitura que trabalha meio expediente. Nós trabalhamos o dia todo. Pois é, se é que trabalha, né? É o fim da picada. Pois é, mas os senhores vereadores que têm que fiscalizar isso, tinham que cobrar publicamente, os senhores tinham que cobrar, na minha opinião. Nós cobramos na Câmara. Vocês tinham que dizer, prefeito, o senhor não vai trabalhar, prefeito, momento de crise, principalmente nós cobramos, agora. A prefeitura tinha que trabalhar 24 horas, não é nem 8, não era 24. A cidade se acabando e o prefeito com o tempo todo livre para andar de bicicleta, para jogar
Como é? Ele gosta do Candy Crush. É isso? Aquele joguinho? Candy Crush? É isso? Não conheço, não. Ele gosta demais. Não conheço. Prefeito, vamos trabalhar, prefeito. Que coisa. Tudo bem que o senhor está aí perto do final do seu governo e só nos resta o consolo de contar nos dedos os dias que faltam para o senhor sair dessa cadeira para entrar alguém com um pouco mais de competência para fazer aquilo que a cidade precisa que seja feito, né? Porque o senhor está deixando a cidade literalmente como uma nau à deriva. As pessoas estão desabrigadas, prefeito. Eu não vi uma palavra do senhor em relação a isso. Nem para dizer que é solidário. Não vi. Se tiver alguma coisa, mande, que eu faço questão de registrar. Algum assessor dele que esteja assistindo o programa, mande pelo nosso WhatsApp, 8200-3223. Diga lá, olha, o prefeito está preocupado sim. Ele já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo outro. Gostaria de saber. Não tem notícia. Vamos lá. Marginal Botafogo é outra questão preocupante. Há muito tempo a gente tem mostrado aqui a situação da falta de conservação da Marginal Botafogo, que está provocando, em consequência, problemas que podem trazer risco muito grande para as pessoas que passam por ali com seus carros. Nós fomos até lá e fizemos um convite, inclusive, ao vereador Paulinho Graus, para que acompanhasse a nossa equipe, tendo em vista o fato que o senhor mesmo mencionou, de ter trabalhado durante muito tempo no Dermu-Compave e ter acompanhado o trabalho que se fazia de manutenção naquele local, que não está sendo feito mais. Há muitos anos. Vamos lá conferir. A Marginal Botafogo é uma das principais vias rápidas de Goiânia. Há mais de 10 anos, o vereador Paulinho Graus, do PDT, acompanha as condições da Marginal e observou que a estrutura está precisando de reparos urgentes. Eu tive a oportunidade de trabalhar no antigo Dermu-Compave, onde a manutenção dessa Marginal era constante. Agora, por falta de interesse, a Marginal está desleixada. A Marginal Botafogo já deu sinais de que não vai muito bem. Em novembro do ano passado, 3 trechos da via precisaram ser interditados depois de uma chuva. Nem mesmo essas vigas de ferro, colocadas com o objetivo de conter o barranco, está resistindo. E este buraco já se abriu. A Marginal não está suportando a quantidade de água, ela está assoreando por baixo, solapando, e isso aí pode se romper e não tem manutenção. Que é o pior de tudo, ela não está tendo manutenção. E a manutenção é feita no período seco, não no período chuvoso. No período chuvoso, a prefeitura agora está deixando para fazer remendos. As rachaduras estão por toda a extensão da via, sempre na faixa da esquerda, do lado do córrego. Mas uma das situações mais críticas está debaixo da ponte da Avenida Araguaia, onde as rachaduras estão bem acentuadas. Veja o tamanho da erosão que se formou nas proximidades da ponte. Esta base de concreto está praticamente solta. Além das rachaduras que estão demonstrando que é o próximo lugar a se romper, é um dos lugares mais graves. Você pode estar notando aí, olha a erosão na beira da ponte, como que está, como que funciona. Então é uma questão de falta de manutenção. Essa falta de manutenção que está levando um prejuízo a essa Marginal. O vereador tem medo de que a Marginal protagonize uma tragédia. Essa Marginal é uma Marginal antiga, que é muito importante para a cidade, que merece atenção especial. Se continuar do jeito que está aqui, vai acontecer um acidente grave nessa Marginal. Os motoristas também temem que alguma tragédia aconteça na Marginal Botafogo. Eu evito de passar aqui de moto com medo dos alagamentos, rachadura, ainda mais quando está chovendo. Está empoçando muita água na pista. Dá a impressão de que vai desabar as partes laterais, né? Acontece essas rachaduras aí, você pode estar trafegando dia de chuva e ainda cair lá dentro ainda. Tô achando muito ruim agora e eu passei por um buraco horrível ali andando da direita, porque a esquerda já está toda, me falaram que está tudo prejudicado. Então eu não me sinto seguro, eu evito passar aí dia de chuva. Dr. Luiz Queiroz, que é engenheiro civil, também conselheiro do CREA. Tecnicamente, essa questão da Marginal Botafogo, que riscos oferece? Imenso, imenso. Aquela rachadura lá é uma rachadura típica de cisalhamento do solo. É quando você faz um corte no terreno, você está garantindo que aquele terreno vai cair, ele vai demolir. Ele já deu um sinal, falou assim, ó, eu vou cair, ele está avisando, ele está nos avisando. Ó, eu vou cair a qualquer hora, eu estou caindo aqui. E está avisando agora ou há Ele já muito está tempo? avisando, ele já vinha avisando. Que ninguém cai à toa, não. Obra, prédio, construção, nada cai à toa. Ele avisa primeiro. Ó, eu vou cair. Lá está avisando que vai cair. O acidente está iminente. Está iminente ali. Tem lugares que situação mais críticos que outros.
Isso exige um trabalho imediato, um trabalho sério e de grande investimento. Não é tão grande assim, não. Existem trabalhos de menor investimento que devem ser feitos. Mas ele já avisou, já mandou recado, ó, vou cair, viu? E quando cair, vai cair o quê junto com ele? Ixi, depende de quem estiver passando lá na hora. Cai tudo? Porque depende do lugar, da posição e do tamanho que já está esse trabalho lá embaixo, que não é visível. A parte visível que ele está avisando está em cima, mas você não está vendo tudo ainda. Aí cai o quê? Cai o asfalto? Aí ele vai cair, é como um corte, quando cai assim, você fazendo um subsolo de um prédio, você faz a escavação primeiro e fica exposto. Ele está exposto, ele se expôs. A erosão deixou o barranco, vamos chamar o barranco, né? Deixou o barranco exposto, o solo está exposto. Ali o que está segurando ele é um pouquinho de concreto, um pouquinho de gabião. Qualquer hora aquilo vai embora. Vai embora e vai dar um acidente grave. Muitas vidas podem ir embora junto. Gravíssimo, pode dar um acidente. Atenção, gravíssimo. Prefeito Paulo Garcia, né? Se o senhor não estiver assistindo o programa, alguém estará assistindo ao programa ligado ao senhor. Preste atenção nisso que está dizendo um especialista, o engenheiro civil Luiz Queiroz, doutor Luiz Queiroz, que é do CREA. E que é especialista nessa área aí. Que é especialista nessa área. Conhece dessa área. Prefeito Paulo Garcia, não deixe que mais pessoas morram durante a sua administração por obras da sua administração. O senhor haverá de se lembrar da morte daquele jovem de 19 anos no Parque Ambiental Macambira, naquele poste. Ele se encostou a um poste que estava eletrificado e morreu eletrocutado por serviço mal feito, prefeito Paulo Garcia. Não dê, o senhor, ao contrário, o senhor não é médico, o senhor não fez o tal do juramento de Hipócrates, que é para salvar vidas? Ou o senhor vai querer fazer o contrário? Esperamos que não. Esperamos que deixe de birra, que o senhor seja mais humilde, que o senhor ouça as pessoas que entendem do assunto, porque definitivamente o senhor não entende nada de administração, mas pelo menos não deixe que pessoas morram nas suas mãos. Está aqui o alerta do doutor Luiz e também o meu desabafo, confesso, indignado com essa situação, vereador. Exatamente. E Paulo, os senhores têm que cobrar isso do prefeito. Paulo, eu cobro, falo com os funcionários do Dermocompab, os engenheiros, os funcionários, eles morrem de vontade de trabalhar. Só que não tem material, quando tem material não tem caminhão, quando tem material e caminhão, às vezes não tem combustível. Não tem combustível. Então é sempre a mesma história, não tem cimento, não tem ferro, não tem... É a mesma história, Paulo. Infelizmente, a Marginal, como toda a prefeitura, está a par de gambiarra. Você vai no posto de saúde, é cheio de gambiarra, você vai no zoológico, tem gambiarra, você vai na educação, tem gambiarra, e na Marginal está cheio de gambiarra. Não por falta dos funcionários, mas por falta de condição de trabalho. Não está tendo condição de trabalho. E é tão sério isso, desculpa, só completar, doutor Luiz, que no meio da Marginal, onde vai o concreto, enfiaram uma vara de 6 metros de aço, ela entrou tudo. É um sobrado, tem um sobrado debaixo daquele, um buraco, dá um sobrado, Paulo, debaixo da Marginal. É uma coisa horrorosa aquilo ali. Sim, doutor. Eu quero alertar o seguinte, a equipe técnica do prefeito, ele tem ótimos engenheiros. Ótimos mesmo. Tem não, ele está perdendo os seus ótimos engenheiros por falta de fazer concursos, de contratar gente nova e de fingir que está pagando. Exatamente. Que aí o proprietário vai fingir que está trabalhando. Então nós temos que mudar a maneira da engenharia trabalhar dentro da prefeitura. Tem que mudar o... Exatamente, tem que pôr o prefeito para trabalhar primeiro, né, doutor? Tem que pôr primeiro o prefeito para trabalhar. Trabalhar o dia inteiro, né? Pelo menos um dia inteiro, né? Prefeito, que vergonha, prefeito. O senhor não se envergonha de a gente falar isso aqui quase todo dia. Né? O senhor, num momento de crise, momento que a cidade está passando por uma situação tão difícil, o senhor deu 1h da tarde, o senhor bateu o pontinho, nem sei se bate ponto, mas deu 1h da tarde, o senhor vaza e depois não volta. Quer dizer, vai fazer o quê? E enquanto o senhor está lá, faz alguma coisa pelo menos, prefeito? Deixa a nossa equipe acompanhar um dia de trabalho do senhor para ver o que o senhor faz, para ver se o senhor está trabalhando mesmo. Porque pela cidade inteira o problema está acontecendo, prefeito. Veja essas imagens, o senhor já deve ter visto, porque isso aqui já rodou nas redes sociais também, mas eu faço questão de registrar, foi o telespectador, o Anderson Batata, que está lá assistindo o programa, tem inclusive um WhatsApp dele. Olha que absurdo, doutor Luiz. Rua T36, setor Bueno, dito setor nobre. Aí é o Mercato, aquele
botequim famoso, muito bom por sinal, sendo tomado pelas águas. Quer dizer, as águas tomando as ruas ali do setor Bueno, da rua T36. Olha que absurdo, parece um rio, quer dizer, os carros passando ali, jogando água para todo quanto é lado, as cadeiras sendo empurradas e o desabafo também do Anderson, que vai fazer agora e vai deixar uma indignação dele para a qual eu quero a resposta dos senhores, logo depois de conferir o que ele tem a dizer. Ele estava lá nesse momento, foi ontem, 7 horas da noite. Olha só o que o Anderson vai dizer. Aí, ó, essa é a cidade sustentável do senhor Paulo Garcia. É sustentável, doutor Luiz? Para ser sustentável, falta muito. Falta trabalho, falta dedicação, falta ir lá no cerne da questão. O pessoal vai lá, descobre onde está o problema, resolve. Pronto, resolvido. Ali deve ser galeria entupida, que ninguém desentupiu, passou, ficou. Então, né? Trabalho tipo. Serviço básico, né? Serviço de manutenção. Serviço básico que não é feito, nem o básico. Os caminhões da prefeitura tem um caminhão chamado hidrojato. Esse caminhão, ele aspira, é tipo um aspirador de pó, que a galeria está entupida 30 metros, ele puxa, sucça, joga água e sucça. É um caminhão fantástico, só que tem que ser seminovo, o caminhão lá é super velho. Esse caminhão hidrojato é dos anos 2000 e pouquinho, 2001, 2002 o caminhão. Fica mais na oficina do que trabalha. Um caminhão só que tem. E tinha que ter na cidade pelo menos uns 3. 10. Uns 3, no mínimo. 3. 10. Novo. Então, caminhão de limpeza de boca de lobo, parece que tem 3 ou 4, parece a Goiânia inteira. Então, a estrutura reduziu drasticamente, não tem como cuidar de uma cidade desse jeito. Um absurdo. Isso aí é uma responsabilidade que está acontecendo na cidade. Ele reduziu a frota e colocou o caminhão mais velho do que há 5 anos atrás. E eu tenho, ontem mesmo cobramos... Porque não está pagando a empresa locadora. Aí colocaram o caminhão mais velho. Deixa eu fazer uma consideração rapidinho aqui. Pois é. Passei ontem na T7 na hora da chuva. Na T7 ali. Fizeram uma galeria nova, gastaram um tempão fazendo uma galeria nova ali. Não tinha parecia que não estava chovendo ali naquela região. Por quê? Porque mudaram, fizeram uma galeria nova, galeria de um diâmetro grande, diâmetro tecnicamente recomendável para aquela região. Então, o que fizeram na T7 ali, que fizesse na cidade toda, fazia ali, fazia no outro lugar, mas isso é um investimento alto, mas técnico, correto, que tem que ser feito. Melhor seria se o prefeito se preocupasse com isso do que se preocupar, como a gente chegou a discutir aqui ontem no programa, o tal do projeto. Nada contra grafiteiros, nada contra quem faz arte, pelo contrário, eu adoro. Mas ele parar para se preocupar em fazer um projeto para pintar portas de aço das lojas que ficam ali entre a Paranaíba, Goiás, Paranaíba, Tocantins e Araguaia, quer dizer, ele fica preocupado com essas coisinhas, né, menores, quando a cidade tem tanta preocupação maior. Prefeito Paulo Garcia, acorde, prefeito. Acorde enquanto dá tempo de o senhor ainda tentar salvar essa imagem do senhor que está totalmente reprovada pela população, através das pesquisas, através de enquetes que a gente faz aqui no programa também, mas principalmente através de pesquisas que tem metodologia científica que dão ao senhor uma reprovação de mais de 70% da população e uma aprovação de cerca de 7, 8% apenas. Isso não preocupa o senhor, prefeito Paulo Garcia? Ou o senhor diz que isso também é uma questão menor? Parece que o senhor gosta de dizer isso, infelizmente. A gente vai para o intervalo e já volta. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Estamos vivendo um novo momento. O mundo passa por grandes transformações. Com o Brasil não é diferente. Isto está exigindo da classe política novas práticas, com eficiência, transparência e modernidade. Estamos trabalhando firme junto ao governo federal para garantir recursos para Goiás e nossos municípios, visando a melhoria da qualidade de vida do povo goiano. Junte-se a nós. Filie-se ao PMDB.
pela cidade, todas as culturas. Agora a gente vai invadir o estúdio. E aqui na Cultura, o que há de melhor na cidade. Com formas, luzes e cores. Metrópolis. A entrada é franca, é ótimo. Hoje, 11 da noite. O PRB está ao lado da população do senador Canedo, nas decisões políticas mais importantes que tem proporcionado um salto de qualidade de vida dos seus moradores. Nós defendemos uma administração justa e transparente, que prioriza as demandas urgentes do nosso povo. Por isso, queremos que você esteja conosco nessa luta, pois a sua participação é muito importante para nós. Venha, filie-se ao PRB. PRB. Flexibase, soluções inteligentes para ambientes corporativos. Indústria de móveis para escritório, especialista em desenvolvimento de ambientes dinâmicos e agradáveis, com mobiliários que aliam qualidade, conforto, ergonomia e design diferenciados. A Flexibase fabrica uma diversidade de linha mobiliária para atendimentos ao segmento público ou privado, como mesas, armários, poltronas, carteiras escolares, poltronas para auditório e tudo que a sua empresa precisa. Flexibase, a qualidade do seu conforto. Muito bem, a gente confere agora notícias do dia e começamos por essa. Começou hoje o ano letivo da Rede Estadual de Educação, mas em algumas escolas a manhã foi bem diferente daquele que costuma ser o primeiro dia de aula. Nos colégios ocupados pelos estudantes, o movimento continua em protesto contra a gestão por organizações sociais. Nesta quarta-feira foi o primeiro dia de aula em cerca de 1.135 escolas em todo o estado. Até agora, já estão matriculados na rede estadual de ensino mais de 473.500 alunos. No Colégio Pedro Xavier Teixeira, em Goiânia, muita gente animada com o início do ano letivo. Sou novata, o ensino médio é todo novo, né? Então, tá legal. Bem animado, esperando os novatos. Ano novo aí, né? Estudar, tô no terceiro ano, né? O Enem, mas tá bom. Porém, em 12 escolas na capital e 13 no interior, a situação é diferente. Ocupadas pelo movimento de estudantes secundaristas, como forma de protesto pela implantação das OS na educação, as unidades não têm previsão para o início do ano letivo. Alunos da ocupação do Colégio Liceu, em Goiânia, estavam com a mão na massa desde muito cedo, cuidando com capricho da faxina para receber os alunos e pais que procurarem as unidades em busca de informação sobre o movimento. Eles ficaram realmente surpresos ao ver que a gente realmente estava cuidando da escola, que a gente não estava aqui para brincar, ou porque isso é coisa modinha, porque aconteceu em tal lugar, a gente vai fazer também, não. Isso aqui é por uma luta, isso tem uma causa, teve um começo e vai ter um fim também. Nossa equipe de reportagem fez uma proposta para os estudantes e foi aceita. Eu pude entrar lá dentro para conferir como é que estavam as condições da escola. E o que eu vi foi tudo muito limpinho, muito organizado. Eles tentaram fazer uma horta lá dentro, mas a chuva não deixou as plantinhas crescerem. Estava todo mundo lá, organizado, cuidando de um espaço que é deles também. Os alunos da ocupação prometem não sair das escolas até que os termos de negociação com a Secretaria de Educação atendam às demandas dos estudantes. Eles se dizem orgulhosos do movimento. Isso aqui é um ato que foi um grande passo, tanto que as escolas que iam ser implantadas OS diminuiu, o número caiu bem mais e a nossa intenção é revogar esse edital. A gente não sai da escola sem essa revogação. Durante a inauguração de uma escola no residencial Cátia, em Goiânia, a secretária de Educação falou a respeito da realocação dos alunos lotados nas escolas ocupadas que desejam iniciar imediatamente o ano letivo. Todo mundo que estuda ou ia estudar nas escolas ocupadas, que quiserem manter o calendário começando hoje, são bem-vindos numa série de escolas perto, cujos endereços já foram distribuídos. Os alunos das escolas ocupadas, que apesar do atraso do calendário, decidirem se manter na escola ocupada, não tem que fazer nada hoje, é só aguardar o momento da reocupação, da normalização, e a Secretaria fará um calendário especial para essas escolas. E a Ordem dos Advogados do Brasil realizou hoje uma audiência pública para discutir essa questão das organizações sociais na educação.
A audiência pública foi promovida pela OAB de Goiás e teve como objetivo debater o processo de implantação da gestão compartilhada com as organizações sociais nas escolas da rede estadual de ensino. A implantação das OS não agradou uma boa parte dos professores e dos alunos da rede estadual de ensino, que há cerca de 40 dias iniciaram um processo de ocupações como forma de protesto. Este debate promovido pela OAB acontece em um momento crítico por causa do início do ano letivo e vai servir de base também para um posicionamento da entidade em relação ao impasse. O objetivo da audiência pública é trazer os atores interessados diretamente na questão para trazerem subsídios para que o Conselho da Ordem, então em momento posterior, possa externar a opinião da OAB exatamente sobre essa questão. Assunto que foi debatido com as presenças de representantes do Ministério Público, Universidades Federal e Estadual de Goiás e do Sintego, que questiona a legalidade da iniciativa. Nós entendemos que o repasse de recursos públicos para as organizações sociais pode ser um complicador para o setor privado, para o setor público, aliás, e nesse caso nós estamos muito preocupados. O debate também contou com a presença de um representante da Secretaria de Educação, que lembrou aos participantes que a legalidade das OS não pode mais ser contestada. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a DIN 1923 do DF, declarou que a organização social em parceria com o Estado, a lei é constitucional, é um procedimento legal, foi uma opção que o governador tomou juntamente com a secretária e vai avançar. Agora, essa discussão da modelagem, da formatação do que é melhor para o aluno, do que é melhor para a rede, que é o momento adequado. Agora, que esse processo piloto vai acontecer, já está a decisão tomada. Ora, decisão tomada, mas é hora de muito cuidado, muita cautela, doutor Luiz, para que essa questão não extrapole, para que ela não provoque efeitos colaterais, digamos assim, desagradáveis e desnecessários. Hoje, por exemplo, estava marcada uma reunião do Conselho Diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás para as 2h da tarde, com a presença da secretária Raquel Teixeira. Só que o ambiente, ao que consta, pelo menos aqui o blog Goiás 24 Horas, registra que a reação das pessoas não foi das mais elegantes, pelo menos. Eu acho que tudo tem que ser discutido, mas com elegância, não é isso? Com respeito pelas pessoas. Quando falta respeito, a razão vai embora. Então, é hora de discutir, é hora de dialogar. Façam isso, mas façam isso dentro dos níveis da civilidade para que coisas desagradáveis não aconteçam. Acho que o direito à opinião diferente todo mundo tem. O senhor tem a sua opinião, eu tenho a minha, Paulinho tem a sua. E é a hora de sentar e conversar com juízo para resolver essa questão. Organização social é uma questão boa ou ruim? Tem gente que concorda, tem gente que discorda. Nada melhor do que sentar-se à mesa e fazer uma discussão em nível civilizado para evitar outras coisas desagradáveis. E para evitar também que essas pessoas sejam contaminadas por interesses outros que não especificamente esse da educação. Vamos lá. Eu tenho aqui, vou registrar e-mails, aliás, vou registrar o WhatsApp de telespectadores. Vamos lá. Boa noite, Paulo. Meu nome é Regina. Boa noite, Regina. Já que você fala tanto do prefeito Paulo Garcia, eu gostaria também de saber o que ele vai fazer com o dinheiro arrecadado pelas multas das pessoas que estão fazendo criadouro do mosquito da dengue em casa. Tenho feito essa pergunta a várias emissoras e ninguém me responde. Está aqui um vereador, como eu disse na abertura do programa, que tem a obrigação não apenas de fazer lei, mas também de fiscalizar a prefeitura. O senhor fiscalizou? Para onde vai esse dinheiro? O dinheiro deve ser empregado para o próprio combate à dengue. Só que o que acontece com a prefeitura, Paulo? Até o IPSM, Instituto de Previdência dos Funcionários, que desconta todo mês um tantinho para eles aposentar, o prefeito desconta, o prefeito não deposita isso na conta dos aposentados, das pessoas que vão aposentar. Ele está retendo isso. Isso é uma apropriação indébita. Além de a prefeitura não depositar a parte dela, ela também não deposita que ela retira do salário do funcionário. E não está depositado. Mas e tanto é que ela está querendo colocar para pagar isso
áreas públicas. Ela não tem um dinheiro para depositar, quer dar as áreas públicas para o Instituto para ser leiloadas e depois colocado no lugar. Então, ela já tentou vender essas áreas de outra forma, foi impedida. Exatamente. E agora ela achou essa forma de fazer tipo uma doação para o Instituto. Não, pagamento. Né? Tem que ser um pagamento em conta de para conta. o Instituto, né? Para o Instituto. E aí o Instituto fica liberado para vender as áreas. Exato. Mas então o dinheiro dessas multas, só Deus sabe, que na mão do Paulo Garcia, só Deus sabe. Para onde vai o dinheiro. O Anderson, aqui de Goiânia, pergunta bem rapidamente, por favor, vereador, eu tenho outras perguntas também para o doutor Luiz. Avisa o vereador que a Câmara de Goiânia também foi construída em cima da Leste-Oeste, Avenida Leste-Oeste. O projeto Avenida passa dentro da Câmara, então não fale só da Assembleia. Não, eu tenho que falar da Câmara, eu tenho que falar do Fórum. O Fórum foi construído ali no Jardim Goiás, ocupando um lado da pista também. Um lado da pista. Você pode olhar quem vai do Serra Dourada, vem as duas pistas, depois já vira uma. O fórum está lá dentro, foi construído sem autorizar. Então, os poderes legislativo, executivo e judiciário não estão respeitando as leis. Mas fazem com que o cidadão respeite, né? O cidadão dói no bolso do pobre coitado. Boa noite, Paulo. Boa noite. O Rafael Evaristo. Rafael Evaristo, que se identifica como morador do Jardim Guanabara dos Buracos. Dos buracos. Diz que lá está tudo tomado pelos buracos. Ele gostaria de ouvir do senhor, bem rapidamente, eu falo aqui que a obrigação dos senhores fiscalizar. Ele quer saber, eu nunca ouvi falar de nada de a prefeitura, por exemplo, ninguém ser penalizado por coisas erradas, essas obras erradas, essas obras toscas, diz aqui o Rafael. Ele está coberto de razão, Rafael. Eu também sou contra, porque quando o contribuinte faz uma coisa errada, ele é penalizado. Quando a prefeitura faz, ela não é penalizada. Mas é uma brecha na lei. Quando fez a Constituição de 88, abriu brechas para os executivos, os prefeitos, governadores, presidente da República, fazerem as coisas erradas e não ser punidos. Tem que mudar a lei, tem que mudar a Constituição. Estou com você, mas eles estão baseados em leis. Infelizmente. Tá bem, vamos lá. Murilo Camargo, rapidamente. Boa noite, Paulo, boa noite, Murilo. Ele diz o seguinte, aproximadamente quase 2 anos, a prefeitura retirou moradores de uma invasão já bastante antiga aqui na Avenida Antônio Fidelis, Parque Amazônia. Entretanto, alguns moradores não foram retirados, mas ficaram com as suas casas no local ainda. E o que é pior, das casas que foram demolidas, até hoje os entulhos não foram removidos. A situação está insuportável. Murilo, a gente vai entrar em contato com você, pegar direitinho as informações, faz questão que a gente vá até lá, até aí para mostrar essa situação e tentar cobrar, né? Se a gente consegue alguém. Na prefeitura ninguém fala, sabia, doutor Luiz? Ninguém fala. Tá, eu já vi isso lá. O senhor conhece essa situação? Conheço. É terrível do jeito que o rapaz está dizendo aqui mesmo. É verdade. Tá bem. Doutor Luiz, para a gente já caminhar para o encerramento, falta 1 minuto apenas, de tudo isso que a gente viu, tudo isso que o senhor vê no dia a dia, de toda a experiência que o senhor tem e da experiência que o senhor tem também de conviver já há 5 anos como nós, com esse prefeito, o que esperar de Goiânia, dita cidade sustentável? Goiânia não é cidade sustentável mais, ela deixou de ser. A partir do momento que você deixa de dar manutenção, limpar a sua casa, ela fica insustentável. Então nós perdemos esse grau de sustentação, esse nível de sustentação. Tá bem. Que serventia tem, então, um vereador se não existe punição? É a resposta aqui do telespectador que fez aquela pergunta, o Rafael Evaristo. Paulinho Graus, vereador, obrigado por ter vindo. Boa noite. A punição é porque a lei fala. A punição é nas urnas, nas urnas. Obrigado, boa noite. Boa noite, Paulo. Obrigado também, doutor Luiz Queiroz, engenheiro civil e conselheiro do CREF. É um prazer conhecê-lo, prazer recebê-lo. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Boa noite. Boa noite a você. Fique agora com o Jornal da Cultura. A gente volta amanhã.